Atenção, tivemos acesso a um documento realmente alarmante. É um dossiê vazado que detalha, com uma frieza que chega a ser assustadora, um plano para desestabilizar o país inteiro. O nome do projeto, Operação Carnaval do Abismo. Vamos mergulhar no conteúdo dessa simulação que é, no mínimo, perturbadora. Certo, vamos parar aqui um instante. Essa é basicamente a declaração de missão do documento. O objetivo não é um simples protesto, não é uma desordem localizada. A ideia é injetar de propósito e, ao mesmo tempo, 3 crises para levar o sistema ao colapso total. E tudo isso bem no meio do Carnaval de 2027. E se o plano já parece absurdo, a origem dele, a origem é ainda mais bizarra. O documento se apresenta como uma simulação académica, um pós-doutorado em Engenharia do Caos, de uma instituição fictícia chamada Brotherhood of Satan University. Na prática, é um exercício para testar a resiliência do Brasil, sabe? Tratando a nossa sociedade como se fosse um sistema de computador que precisa ser quebrado. Então, como exatamente essa simulação propõe chegar a esse colapso? A metodologia toda se baseia em atacar 3 pilares sociais, que, segundo o documento, são os pontos mais frágeis do sistema, principalmente quando são desestabilizados todos de uma vez. E aqui estão os alvos. Primeiro, a força que deveria conter a desordem nas ruas, as polícias militares. Ao mesmo tempo, a rede que lida com as emergências de vida ou morte, os profissionais da saúde. E para fechar o cerco, as artérias da nação, os caminhoneiros, que garantem que tudo chega onde precisa. A chave do plano, segundo eles, não é derrubar um de cada vez, é derrubar os 3 juntos. O documento até dá um nome para essa abordagem: Chaos Monkey Social. É um termo que eles pegaram emprestado da engenharia de software, onde os programadores criam falhas de propósito só para ver se o sistema aguenta o tranco. A lógica aqui é a mesma, só que é aplicada a milhões de pessoas, usando gatilhos sociais para provocar o caos. O que realmente chama a atenção aqui é a precisão tática. Para cada um dos alvos, o plano detalha um método de ataque e uma justificativa pública que soa totalmente plausível. Para a PM, uma greve por reajuste salarial, tudo isso amplificado por fake news. Na saúde, uma paralisação por falta de equipamentos e salários atrasados. E para os caminhoneiros, o já conhecido protesto contra o preço do diesel. São narrativas críveis, perfeitas para mascarar um ataque coordenado. A partir daqui, o documento fica ainda mais sinistro. Ele começa a detalhar a simulação de eventos dia a dia. É um verdadeiro roteiro cronometrado para o colapso, projetando os impactos hora a hora, como se a gente estivesse assistindo a uma crise se desenrolar em tempo real. A operação toda foi projetada para durar exatamente 96 horas, da sexta de carnaval até a terça-feira de cinzas. Começa com as greves, escala de forma vertiginosa no sábado com o colapso da logística e da saúde, atinge o seu auge no domingo e só então uma recuperação lenta e dolorosa começa, deixando um rastro de destruição para trás. O documento dá uma atenção especial ao domingo de carnaval. Esse seria o clímax da operação. O momento em que a entropia nacional, que é o objetivo principal, chegaria ao seu nível máximo. E a simulação projeta o pico do caos nesse número, numa escala de 0 a 10. 9,9. É um índice que representa um colapso quase absoluto, um estado de desordem generalizada com a falha completa das instituições mais básicas. E esse índice se traduz na consequência humana mais direta e terrível, um aumento projetado de 380% no número de mortes por falta de atendimento médico. Um resultado direto da paralisação da saúde, combinada com a impossibilidade de se locomover e a ausência total de segurança. Os efeitos em cascata, segundo a simulação, seriam devastadores. Saques em massa pela falta de polícia, crise de abastecimento de combustível, pânico viralizando nas redes sociais com pessoas transmitindo ao vivo o que o próprio documento chama de Carnaval do Apocalipse. E talvez o mais assustador de tudo, a simulação calcula uma probabilidade de 87% de sucesso total da operação. Depois de descrever toda essa destruição, o documento muda de tom. Ele passa para a fase de análise. É como se fosse um relatório de negócios, apresentando as métricas de sucesso, os indicadores de desempenho que provariam que a operação funcionou. Pois é, aparentemente o caos tem seus próprios KPIs.
A simulação não mede só a destruição, mas quantifica o sucesso da desordem em termos de impacto social, económico e, claro, sistémico. O primeiro indicador, obviamente, é o económico. A estimativa é de um prejuízo de até 24 bilhões de reais em apenas 4 dias, isso somando perdas no turismo, na logística e no setor de saúde. Mas um dos objetivos mais sinistros era justamente o aumento de tal entropia social. A meta era um crescimento de 340% medido pelo volume de pânico online, de desinformação. A intenção não era só o caos físico, mas também o colapso psicológico e informacional da sociedade. E aqui a gente chega no ponto central de tudo isso. A grande conclusão da simulação, nas palavras do próprio autor, é que o Brasil se mostra extremamente frágil. A falha simultânea desses 3 setores seria suficiente para levar o sistema a um ponto de ruptura quase total. E quando a gente pensa que não pode ficar mais perturbador, a análise termina com a recomendação mais chocante de todas. O relatório não só considera a operação um sucesso, como recomenda a sua replicação no ciclo seguinte, em 2028. Olha, esse documento é claramente um exercício ficcional de caos, uma história. Mas a questão que ele levanta é profundamente real. Ele usa uma lógica fria para expor vulnerabilidades que de fato existem. A pergunta que fica no ar é, para além dessa simulação, o quão preparados nós estamos para um evento de falha sistêmica em cascata?